imponente, no gramado é que a luz não aguarda, sabe sempre o que vem pela frente. Quem diria, né, Arthurzinho? Uma dupla de reforços se aproximando do Palmeiras. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre outras possibilidades ainda que vêm por aí. Estamos aqui nessa reta final do seu domingo de Dia dos Pais para falar sobre, inclusive, feliz dia para todos os papais aqui do canal TLD. Arthurzinho, com presentes, né, do Palmeiras, tanto a vitória, né, contra o Ceará, quanto essa dupla de reforço que pode chegar, um, né, muitíssimo bem encaminhado e outro num processo interessante também, que muito em breve pode vir a um acerto. A gente está falando, lógico, você já viu na thumb, já está por dentro, já viu o nosso primeiro vídeo aqui, a gente vai trazer isso um pouco mais detalhado agora, Carlos Miguel e Jefté. Vamos lá então, Arthurzinho, vamos começar pelo primeiro. Eu acho que foi mais surpreendente, assim, né? A gente já via ali a especulação de que o Palmeiras estava se monitorando o mercado, e aí vou até trazer essa comparação aqui. Porque o Palmeiras monitorou o mercado e chegou a fazer uma oferta ali, um contato, né, na verdade, inicialmente para essa posição, com o Gabriel Grando, goleiro que está no Grêmio, né, que não chegou a se afirmar no Grêmio, chegou a ser emprestado para o Cruzeiro, enfim, e acabou não avançando ali naquele negócio. E aí agora tem tratativas muito bem avançadas a partir do momento em que o goleiro Carlos Miguel, né, que teve um destaque no Corinthians, inclusive, foi informado lá pelo Nottingham Forest que ele não faria mais parte dos planos. Ele, consequentemente, então antecipou uma saída que ele já tinha vontade, né, de fato, de voltar ao futebol brasileiro, como ele mesmo já falou. E aí, Arthurzinho, de fato, eu acho que até fazendo esse, né, a título de comparação entre Grando e Carlos Miguel, acho que dá para esperar mais do Carlos Miguel, apesar de um pequeno recorte, né, apenas dele em campo pelo Nottingham Forest. E aí, meu querido, o que achou da contratação? Só um pequeno parêntese antes de te passar. O Palmeiras vai pagar 4 milhões de euros nele, jogador mais caro da posição na história do Palmeiras. O Palmeiras batendo recordes atrás de recordes, né? E é o mesmo valor que o Nottingham pagou para tirá-lo do Corinthians à época. Então o Nottingham só empatando na transferência, né? Pagou 4, agora vai vender por 4. E aí, Arthurzinho? Quando surge Família Palmeiras, estamos junto, bora para falar sobre isso, porque é real, né? Acho que, principalmente para nós, agora que somos mais novos, a gente vê isso com olhos de, talvez, de Judas, alguma coisa nesse sentido, quando é o caminho oposto, né? Nós já tivemos outros jogadores recentes fazendo esse caminho, e de lá para cá, né, nós tivemos, por exemplo, o Bruno Henrique, que jogava no Corinthians, depois foi para o Palermo da Itália e vestiu as cores do Palmeiras e foi muito bem, capitão do Palmeiras, inclusive, o Edu Dracena, que saiu de lá de 2015, veio para cá 16 e foi muito bem, e agora o que tudo indica é que o Carlos Miguel chega também. Acho que é natural que com o Everton falhando, já mais velho também, e não sendo mais totalmente seguro no gol do Palmeiras, que um goleiro virasse prioridade no radar palmeirense. Curioso quem é a escolha, né, da diretoria, né? O Brunão falou muito bem sobre o Gabriel Grando. Acho que existiam outras especulações, né? Até o próprio goleiro hoje que é titular do Coritiba, outros atletas que circularam, né? Mas tudo em contexto de especulação. E agora, hoje, o que nós temos é que praticamente certa a vinda de Carlos Miguel ao Palmeiras. Igual, cara, é difícil você ter em um jogador igual o Carlos Miguel algum tipo de prévia, né? Porque foram pouquíssimos jogos pelo Corinthians, pouquíssimos jogos pelo Nottingham Forest, e pelo recorte que nós temos dos jogos do Corinthians é que é um goleiro muito bom, que é um goleiro seguro, que principalmente nos clássicos foi muito bem, né? Se você procurar os highlights, né, as melhores partidas, tem jogos muito bons dele, se não me engano, contra o Atlético Goianiense, tem um jogo muito bom dele contra o São Paulo, mas são recortes. Já no Nottingham Forest, se você for procurar, as estatísticas não são tão boas. Tem literalmente um que é uma matéria escrito: Carlos Miguel falha, se lesiona, e, enfim, e não consegue. Então, cara, a gente não consegue ter um parâmetro muito grande por isso, mas ele tem atributos que são bons para um goleiro. É um goleiro muito alto, é um goleiro que tem fama, né? Tinha já uma certa fama de pegar pênalti, que hoje é um problema do Palmeiras e nós sabemos muito bem disso. Então, cara, dentro desse cenário do que são as coisas, acho que é uma boa aposta que o Palmeiras faz. É um goleiro que é novo ainda, tem um grau de evolução ainda muito interessante, vem
para assumir praticamente a sequência do Everton, né? Uma vez que a gente já imagina que o Lomba não fique para 2026 e que talvez já trabalhe internamente para que o Carlos Miguel seja o goleiro titular. Então eu acho que é uma aposta, mas acho que é uma aposta interessante que o Palmeiras faz. E acho que esse tipo de contratação os torcedores gostam muito mais, né? Por você tá tirando um jogador que tem uma identificação com seu rival, serve de provocação e etc. Mas dentro de campo a gente não tem um material muito amplo para a gente falar, beleza, Carlos Miguel dá conta do recado, o Carlos Miguel vai ser o substituto à altura do que foi o Everton. Então fica ainda tudo meio nebuloso, mas se eu pudesse dizer, eu acho que foi uma boa contratação e uma aposta interessante para a gente seguir para a próxima temporada, o Bruno. Já deixem aqui nos comentários o que vocês acham de fato dessa contratação do Carlos Miguel. Eu concordo com o Arthurzinho, acho que é um bom movimento que faz o Palmeiras, goleiro muito novo ainda, né? Um jogador muito novo, que tem potencial para render por muitos e muitos anos no Palmeiras, e não só, né? Olhando por esse lado. Como você falou, né, Arthurzinho? Goleiro com característica de pegar pênalti. Chute a altura do goleiro Carlos Miguel, Arthurzinho. Se eu pudesse chutar, acho que eu diria que ele tem 2,3 metros. Ai, aí que eu Na vou por trave? 1 centímetro, 2,4 metros, impressionante, cara. Um goleiro muito grande. Fui bem. Foi, lógico, muito bem. E tá, de fato, voltando então ao Brasil, acho que para iniciar um movimento de revezamento ali com o Everton, não exatamente um revezamento, mas para ter rodagem também. Não acho que é um cara que vai chegar só para ficar no banco e nem para chegar para ser titular imediato. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. E agora, pela lateral esquerda, Palmeiras, assim como fez com o Mike, né, Arthurzinho? É um movimento bem semelhante, assim. Você libera um jogador, né? O Palmeiras está liberando o Vanderlan, que vai assinar com o RB Bragantino nessa segunda-feira, e com isso acaba iniciando conversas, né? Acho que o Carlos Miguel, dessas duas posições que a gente está falando, é o jogador que está mais avançado, mas o GFT também tem boas conversas para ir caminhando, né, ao longo dessa semana e chegar também, voltar ao futebol brasileiro. O jogador que está no Rangers da Escócia também tem um valor de mercado de 4 milhões de euros. Vamos ver quanto de fato vai fechar essa negociação, né, caso ela realmente feche, mas como a gente está te falando, a tendência, jogador que pela carreira tem 113 partidas com 6 gols, 12 assistências, era a base do Fluminense aqui no Brasil. E aí, Arthurzinho, esse jogador te agrada? É um perfil assim, até olhando pelas duas laterais, Kelvin te agrada mais do que o GFT? GFT te agrada mais do que o Kelvin? Me dá a impressão de que o Kelvin, torcedor palmeirense, torcedor brasileiro, na verdade, né, vai lembrar mais por conta da passagem mais marcante dele pelo Atlético Paranaense, foi vice-campeão da Libertadores, enfim, teve uma rodagem maior aqui. Mas se a gente for olhar pela intenção do Palmeiras, que é reduzir ali o degrau entre Piquerez e seu substituto, né, que era o Vanderlan, que era considerado um degrau alto ali, reduz ou ainda não? Não dá para saber também. É isso, acho que hoje o Palmeiras faz duas contratações que talvez grande parte da torcida, igual eu falei, o Carlos Miguel menos, porque é um jogador rival e a torcida vai entender normalmente como sempre que você contrata um jogador rival, como um cara tipo, beleza, tô zoando o meu rival aqui trazendo. Por exemplo, o próprio Caio Paulista, que é um jogador que não deu certo no Palmeiras, mas que na época que foi contratado praticamente vindo do São Paulo, a torcida tirou muita onda. Agora, a verdade é que são dois jogadores completamente, assim, desconhecidos, né? A gente não sabe o que eles podem render. Não desconhecidos de desconhecidos, mas desconhecidos dentro do que a gente conhece de característica de futebol. Acho que se tiver algum torcedor do Fluminense que está nos assistindo e quiser comentar aqui na aba de comentários o que acha de GFT, por favor, assim faça, né? Porque a verdade é que tem poucos jogos, né? Pelo Rangers mesmo assim. A grande maior parte dos jogos que fez foi pelo Apoel, do Chipre. Então, é vendido do Fluminense para lá. É muito novo também, tem 21 anos. Então, acho que é outra aposta. Acho que entre as apostas, a maior é o GFT. E aí, acho que é interessante também, porque é um jogador muito novo, que tem uma passagem pela Europa, já jogou em 2 países, já jogou Liga dos Campeões, inclusive. Então, acho que é interessante para a gente ter um lateral já com uma rodagem maior que o Vanderlan. Se ele é bom jogador, se ele é um jogador mediano, se ele é ruim, não tem como a gente saber. Agora, acho que é diferente, tá, Brunão? E eu vou fazer essa comparação
Porque, por exemplo, o Palmeiras há pouquíssimo tempo fez uma troca que na minha concepção não foi interessante, que foi mandar o Naves para o futebol de Portugal e ficar com o Mikael. Foi ao mercado contratar um zagueiro, que na minha opinião, isso Arthur falando, acho um zagueiro ruim. E se o Mikael é ruim e o Naves é uma incógnita, testasse o Naves. A situação do Vanderlan é uma situação completamente diferente, porque o Vanderlan é um atleta que claramente não tem condições de jogar no Palmeiras, e que claramente, se continuar insistindo nisso, o Palmeiras vai perder valor de mercado, não vai conseguir vender. É um jogador que, cara, certamente vai ser mais queimado ainda pelo que é da torcida. Então, acho que o movimento mais natural possível é você ver o Vanderlan saindo para um time de menor expressão como o Bragantino, que não tem pressão, que vai conseguir jogar mais, que vai ser um jogador importante. E outros exemplos disso é só ver 2 que saíram daqui e foram para lá também. O John, que hoje é um baita jogador no Bragantino, é muito importante lá, e o próprio Fabinho, que é um titular indiscutível e absoluto, que hoje joga em Bragança. Então, eu vejo essa saída boa para o Vanderlan também, e acho que, por mais que seja uma aposta, é uma aposta interessante. Jogador que tem mercado, 21 anos, pode ser um sucessor natural para o Piquerez, que embora renovou o contrato até 2030, a gente sabe que tem Copa do Mundo ano que vem. Se for titular pelo Uruguai, se for bom jogador, vai embora. O Palmeiras tem relacionado o Arthur, né, no time profissional. Exato. Mas que vai ganhar novo. minutagem também. Mas é muito novo, e não tem como você fazer igual era o Vanderlan, né? O substituto direto do Vanderlan já ser direto o Arthur. Então acho que tem que chegar um jogador. E, cara, sendo muito honesto, e falando uma coisa aqui para vocês também que estão nos acompanhando, até pro Bruno aqui, cara, o campeão da América o ano passado, o Botafogo, foi na MLS, tirou o Gregory. Foi no futebol saudita, eu acho que era, e tirou o Igor Jesus, que foram outros boníssimos jogadores que, cara, que ninguém conhecia. Foi na MLS, tirou o Almada. Então, assim, nem todo jogador que a gente não conhece ou conhece muito pouco é ruim. Às vezes no encaixe do elenco dá certo. Às vezes é um jogador que vai chegar e vai surpreender. E pode ser que o GFT seja um deles. Então, acho que para todos os sentidos, acho que é esperar. Acho que o movimento de mercado do Palmeiras atrás de outro lateral era muito preciso e era muito importante, de goleiro também. E acho que entre as opções, olhando para o cenário do Palmeiras e para um scout que eu imagino que seja muito competente para ir atrás de jogadores, acho que são opções que são apostas, não tem como não negar, mas acho que podem ser interessantes. Vamos esperar serem anunciados, vamos esperar vê-los em campo para tomar outras críticas, né, Bruno? Para mim, penso nesse sentido, nesses 2 jogadores. Exatamente, acho que assim, são negociações também, né, Arthurzinho, pra gente caminhar para nossa reta final, que indicam, vai ter muita gente que vai estar aqui olhando até agora, falando, mas e o 8? Né? Ainda tem e não acabou, né? O mercado de transferências. A gente ainda tem aí 20 e poucos dias e o Palmeiras está trabalhando de forma mais silenciosa aí nesses 3 últimos reforços. Contratou, então, né? Contando com o Carlos Miguel já, o seu 10º, se vier o GFT mesmo, 11º, então são 11 reforços na temporada. Período de reformulação grande do Palmeiras. Vamos ver o que acontece, né, Arthurzinho? E o que vai faltar, se vai, enfim. Se o Abel vai conseguir tirar um pouco mais desse time. A gente está gravando isso aqui pós-jogo contra o Ceará. Foi uma vitória, mas que mais uma vez, né? Aquela vitória, o vence não convence, né? Enfim, acho que tem muita coisa para melhorar ainda. Vamos esperar que esses reforços ajudem de fato o Palmeiras. Sempre um prazer estar aqui contigo, Arthurzinho. Vamos nessa. Tamo junto, rapaziada. Já aproveita para deixar o seu comentário sobre esses 2 jogadores, o que você acha que como que você acha que vai render, se querem que venha, se não querem que venha, deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante para nós. Tamo junto, Brunão, sempre um prazer, é nóis. Suja, vivente, valente.